MRV, o Atlético vai receber o Lanterna Coritiba. E antes da gente ouvir as opiniões da Mauri, da Nath e do Romano, vamos trazer as informações, então, desse jogo. As informações de Atlético e Coritiba com os nossos colaboradores Henrique André e Lucas Sanches. Bem, prazer estar falando mais uma vez aqui no Antes do Apito, e o Galo se prepara para esse duelo importante, domingo, 18h30, contra o Coritiba na Arena MRV, buscando manter o 100% de aproveitamento. Até este momento foram 3 jogos e 3 vitórias, e para esse jogo o técnico Luiz Felipe Scolari tem o retorno do volante Otávio, que cumpriu suspensão na última rodada. Bom, eu vou esboçar um time, tá? O Filipão tem mais um dia de treinamento, mas o Galo deve ir a campo com Everson, Mariano, Fux, Lemos, Guilherme Arana na esquerda. Pode, com a volta do Otávio, colocá-lo para fazer essa dupla com Batalha, então Batalha e Otávio, Pedrinho no meio e lá na frente aquele ataque que todo mundo já sabe na ponta da língua. Paulinho, Pavon e Hulk. Este é o meu esboço e eu acho que pode rolar para esse jogo contra o Coritiba, viu, meninas? Um abraço. Olá pessoal, um abraço para todo mundo que tá ligado no Antes do Apito. Vamos falar do Coritiba para enfrentar o time do Atlético na Arena MRV no domingo. O técnico Thiago Kozlowski vai precisar fazer uma alteração na escalação, tá? O meia Marcelino Moreno tá suspenso e deve dar lugar ao Robson, que justamente volta de suspensão. Existe também a expectativa pela volta do volante Bruno Gomes, que se recuperou de uma lesão no tornozelo, voltou a treinar e deve ser relacionado para a partida. Na última rodada, o Coritiba venceu o clássico com o Atlético por 2-0, mas antes disso amargou uma sequência terrível de 8 derrotas seguidas. O Coxa é lanterna, tem só 17 pontos e 95% de chance de ser rebaixado. Dependendo da combinação de resultados nessa rodada, ele pode até deixar a lanterna, que ficaria com o América, mas claro, dependendo dos resultados desta rodada. Falando do retrospecto contra o Atlético, o Coritiba não vence o Galo há 7 jogos, desde 2016. Em relação a jogos em Belo Horizonte, não vence desde 2014. Dito isso, vamos tentar passar uma provável escalação do Coritiba com Gabriel no gol, a defesa formada por Natanael, Henrique, Kusevic e o Vitor Luiz. No meio de campo, William Farias, Matheus Bianchi e o Sebastião Gomes. No ataque, Slimani, Diogo Oliveira e o Robson. Esse deve ser o provável coxa do Thiago Kozlowski. Um abraço para todo mundo, bom programa. Valeu, Lucas, valeu, Henrique. Romano, o Atlético mais do que favorito, vai em busca aí da 4ª vitória, ainda não perdeu na sua casa, pode ter recorde de público contra o Lanterna Coritiba. E o Coritiba que perdeu o Marcelino Moreira, né, que é o principal jogador, o principal articulador do meio campo, então vai fazer falta. O Atlético para mim é favorito. O Atlético vem de um momento muito bom, né, no Campeonato Brasileiro, dentro de casa, como você disse, inclusive com o Paulinho sendo o rei da arena, né? O Paulinho indo bem na arena, o Atlético com um time considerado titular e completo, e mais do que isso, Dani, eu até falei isso na minha coluna no itatiaia.com.br. O Filipão ganhou opções interessantíssimas nessa reta final de Campeonato Brasileiro, porque no último jogo contra o Internacional, as entradas do Igor Gomes e também do Alan Franco mostraram que eles podem dar uma cara diferente, mudar o panorama de um jogo. Naquela partida, por exemplo, o Pedrinho estava muito encaixotado pela marcação do Internacional. Quando ele faz a modificação no meio campo, ele bagunça o meio campo do Inter, tanto que o Cudê teve que colocar os titulares rapidamente. Então, o que? São jogadores que podem mudar esse panorama. E ainda tem um Zaratio que pode voltar agora também melhor, com mais ritmo de jogo, melhor fisicamente. Então, por conta disso, eu acho que o Atlético é favorito. Ô Romano, dentro disso que você falava, eu até, junto com o Léo Figueiredo hoje na turma do bate-bola, a gente projetando, o retorno do Otávio é muito possível, deve acontecer, porque o Filipão não costuma mexer naquilo que está dando certo, é um técnico bem pragmático, ele gosta dessa formação com 2 volantes, 2 homens de marcação. O Otávio vive um bom momento, né, em comparação com outros tempos que ele não estava jogando tão bem, mas
pelas características do Curitiba, que deve priorizar primeiro se defender, congestionar muito o meio-campo, eu falei mais cedo que eu não voltaria o Otávio para esse jogo, eu manteria o Batalha como o primeiro volante e colocaria o Zaratio. O Zaratio tem essa polivalência, né? Joga como um meia armador, joga como um segundo volante, para você ter ali um cara mais criativo, mais leve, mais veloz no meio-campo, para o Atlético ter mais repertório de jogo. Não ficar também, talvez, só tão dependente do Pedrinho. Você faria alguma mudança nesse sentido? Eu colocaria ou tanto o Zaratio ou o próprio Alan Franco. O Alan Franco, a passagem dele pelo Talleres da Argentina mudou um pouco a forma dele jogar. Ele hoje é um jogador de meio campo, um volante que pisa mais na área, que pode ser esse jogador que aparece como elemento surpresa, como foi no primeiro gol, o gol do Hulk. A cabeçada é dele, a defesa do Kehler, e aí o Hulk, com o repertório que tem, faz aquela puxeta maravilhosa dentro da área e marca o gol. Mas aparece também, ele agora é um jogador de características diferentes. E deixa eu fazer justiça aqui, o Edenilson jogou muito bem. O Edenilson jogou bem, abre mais uma possibilidade aí de jogador, caso o Filipão queira mexer na equipe. E se você quiser ir empurrar o Atlético contra o Curitiba e conhecer a nova casa do Atlético, você pode. É só participar do nosso sorteio. Você manda um WhatsApp para 996519657. 996519657. O telefone está aí na nossa tela. E quem sabe você vai aí assistir o Atlético na Arena MRV para cima do Coritiba. Ô Mauri, deixa eu te perguntar. O Edu Panzi, que participa aqui com a gente, ele sempre fala que ele não gosta muito dessa palavra obrigação. Mas o Atlético é favorito e tem, entre aspas, a obrigação de vencer o Lanterna na sua arena? Com certeza, Dani. Exatamente por dois motivos, não. Por três motivos, né? Para continuar com essa invencibilidade em casa, que é muito bom, né? Ser um time considerado forte em casa, porque é o seu estádio novo, a sua torcida está muito empolgada e cria uma casca um pouco maior para receber esses rivais que vão te respeitar mais na tua casa, né? Outra, é o lanterna do campeonato, o Atlético tem muito mais time, tem muito mais jogo para vencer esse Curitiba. E terceiro, claro, para conquistar os seus próprios objetivos. Então, se quer conquistar os seus objetivos, tem a obrigação de ganhar, né? Não é um clássico, não é um jogo contra um time que está na parte de cima da tabela, um Fluminense, um Palmeiras. Então, sim, tem a obrigação de ganhar por todos esses motivos. Porque perder em casa, tentando conquistar uma vaga na Libertadores e com a sua invencibilidade em casa ameaçada pelo Lanterna, cria uma crise sem necessidade nenhuma no final do campeonato, né? Então tem sim a obrigação de vencer. Também